Olá, você aí, hein? Meu aluno do primeiro ano do ensino médio, olha aí, você está aí na escola só? Então, aproveita agora, porque nós concluímos o quê? A unidade 3 e é hora de revisarmos o conteúdo dessa unidade 3 para garantir o teu sucesso na avaliação, tá certo? Vamos lá olhar, então, agora o que, que você vai revisar? Então, aqui na revisão geral da unidade 3, nós vamos rever compostos inorgânicos. Então, nós temos aqui os ácidos, né? Lá na parte 1. Nós temos também ácidos na parte 2. Nós teremos ainda bases, né? Também como funções inorgânicas, né? Nós teremos os sais, lá da parte 1. E os óxidos também. Então, sais, bases, sais e óxidos serão revisados nesta aula. Como também você vai rever aquela velha constante de Avogadro, né? A quantidade de matéria, quando trabalhamos com mol. E vamos em frente. Começando pela aula de número 33, onde nós vimos os compostos inorgânicos ácidos. Então, vamos ver sobre a conceituação de ácido, o que é um ácido, o que significa pH e a escala de acidez, e alguns exemplos de aplicação de alguns ácidos comuns. Então, isso aqui, o tema abordado na aula de número 33. Sendo assim, o que significa ácido, né? Segundo a teoria de Arrhenius, são compostos covalentes que reagem com a água e, ao sofrerem ionização, isto é, os compostos são moleculares, mas na presença da água, os seus átomos se separam, formando íons. E aí vamos ter a ionização, que entre esses íons, nós teremos o íon positivo, que é o hidrônio, né? O H3O+. E, como exemplo, aí o HCl reagindo com H2O. E na reação, formou o hidrônio H3O+. Então, isso aí caracteriza exatamente que o composto formado foi um ácido, porque ele desloca o quê? Ele sofre uma ionização, ele libera o hidrogênio para a água, e aí fazendo com que o hidrogênio, a água, que era H2O, se transforme no íon hidrônio H3O+. A ionização nada mais é do que uma reação química que ocorre entre moléculas produzindo os íons que não existiam anteriormente, né? E no caso de liberar um H+, então aí nós teremos o que chamamos de ácido, né? A escala de pH, né? Sabemos que o pH é também conhecido como potencial hidrogênio iônico, pH, e indica quantitativamente o grau de acidez de uma solução. Essa medida ela foi desenvolvida em 1909 pelo químico Lauritz e que definiu que os valores de pH variam aproximadamente de 0 a 14. Então, nós temos o 7 como sendo quando nós temos um meio neutro, soluções neutras, de 7 a 0, de 0 a 7, nós temos o que conhecemos como ácidos, e de 7 a 14 como base. Lembrando, soluções ácidas, pH menor que 7. Soluções neutras, pH igual a 7. E soluções básicas, pH maior que 7. Para isso, vocês viram, né? Conceito de ácido, etc. Na 34, nós vamos agora abordar, revisar sobre ácidos, parte 2. Aqui nós temos os ácidos de Arrhenius, as forças dos ácidos e a nomenclatura dos ácidos. Com relação ao ácido de Arrhenius, em 1887, ele estabeleceu a seguinte definição para os ácidos. Olha, ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, sofrem ionização, formando soluções que apresentam o hidrônio. E aí, a ionização, vocês já viram também, que é a reação química que ocorre entre moléculas produzindo íons que não existiam. Na classificação dos ácidos,
quanto à presença ou não do oxigênio na sua fórmula, quando não tiver oxigênio, nós estamos diante de quê? Dos hidrácidos, né? O que são hidrácidos mesmo? São ácidos que não possuem oxigênio no composto. E aí, as fórmulas, olha aí. Geral, HX, onde, se é um ácido, óbvio, sempre começa com hidrogênio. E se nesse ácido não tiver oxigênio, então é o que a gente fala de hidrácido. Exemplo, HCl e HBr são ácidos que não têm oxigênio no composto e aí são classificados como hidrácidos, tá certo? Já os oxiácidos são ácidos que apresentam oxigênio no composto. E quando os ácidos que apresentam oxigênio no composto, os oxiácidos, geralmente aí nós temos 3 elementos químicos nesse composto. O primeiro é o hidrogênio, temos um elemento central e à direita o oxigênio. Então, exemplo, HNO3, H2SO4. Pelo fato de existir oxigênio no composto desse ácido, eles são classificados como oxiácidos. E a nomenclatura dos hidrácidos, aqueles ácidos que não têm oxigênio, a gente, olha aí, usa apenas o quê? A palavra ácido mais o ano e a terminação hídrico. Por exemplo, HCl, né? HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico, quer dizer, a palavra ácido, o ânion cloro ou ânion bromo e a terminação hídrico, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico. Com relação aos oxiácidos, aí sim, quando o elemento central forma apenas um ácido, porque o elemento central pode ter mais de um NOx, formar mais de um ácido. E aí utilizamos a palavra ácido, o nome do elemento central e a terminação -ico, né? Partindo para, e lembrando aqui, por exemplo, se eu tenho H2CO3, qual é o elemento central? Carbono. Então, ácido carbônico seria isso, a nomenclatura desse oxiácido. Com relação a, agora aqui, ó, as bases é o que nós vimos na aula 35.1. E aí nós vamos agora revisar o conceito de base, algumas bases utilizadas no dia a dia, né, e suas funções, força de uma base, a amônia, que é uma base diferente, e a nomenclatura das bases no geral. Segundo Arrhenius, bases são compostos capazes de dissociar na água, liberando íons hidroxila. Hidroxila é o H-. Então, aqui não é uma reação de ionização, porque a ionização, no caso dos ácidos, é que os átomos são compostos moleculares, são compostos covalentes, tá bom? E aqui o NaOH já é um composto iônico, Na+ ou H-. Então, aqui apenas se separam quando chegam na presença da água. E se separam, é o que chamamos de dissociação. Para isso, as bases são geralmente substâncias iônicas. Portanto, o processo de liberação de íons ocorre por uma dissociação iônica. Com relação à ordem crescente da solubilidade das águas, significa dizer a tendência que essas bases têm de se solubilizarem, se dissolverem completamente na água. Então, nós sabemos que metais alcalinos e amônia. Quais são os metais alcalinos? Sódio, potássio, e as bases são o quê? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, né? KOH, NaOH. E a amônia, essas bases, elas são completamente solúveis. As bases dos metais alcalinos terrosos, como hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, então elas são parcialmente solúveis. E as bases que são de outros metais, praticamente insolúveis, né? As bases dos elementos de transição, dos metais de transição, e assim sucessivamente. Porque, com exceção dos metais alcalinos terrosos, o magnésio,
a base do magnésio. Enquanto eles eram parcialmente solúveis, então o hidróxido de magnésio ele é insolúvel. Com relação ainda, nós temos as forças da base, que é a caracterização, indica com relação ao percentual de hidroxilas que é liberado na presença da água na hora que sofre a dissociação. Bases fortes são aquelas que são solúveis ou parcialmente solúveis em água e que possuem um elevado grau de dissociação. As bases dos metais alcalinos, como o NaOH e KOH. Então, essas bases elas são as bases fortes, né? Porque elas se dissociam completamente, formando OH. E bases de alguns metais alcalino-terrosos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, também são bases fortes por apresentar um alto grau de OH, né? O que chamamos assim, coeficiente de solubilidade. A nomenclatura das bases, nós falamos em homenagem à hidroxila, que sempre que começamos por hidróxido, a preposição de e o nome do cátion, né? E aí, exemplos. Cátion, sódio, cátion, alumínio e cátion, prata. Então, nós temos hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio e hidróxido de prata. Com relação agora ao que nós vimos lá na aula 39.1, nós conhecemos sobre massas atômicas e massas molecular. Então, vamos verificar agora, rever um pouquinho. Vocês sabem o que é o átomo, né? A unidade indispensável, né? A unidade que realmente, a menor parte da matéria, nós denominamos de átomo, né? E aí, a massa molecular é com relação à somatória de todos os átomos que existem numa molécula. Massa atômica. A massa atômica de um elemento é a massa média ponderada dos átomos encontrados na natureza. Para isso, nós temos o isótopo do carbono, né? Carbono 12. Porque o isótopo do carbono, do 12 do elemento carbono, ele foi escolhido como padrão para a medida das massas atômicas. Então, pegou-se o carbono 12, dividiu em 12 partes, e cada parte é chamada de 1/12 do carbono 12. Na sequência, uma unidade de massa atômica, né? O 1/12 da massa do carbono 12, que a gente pode ser chamado também de U. Esse Uzinho representa unidade de massa atômica. Com relação à massa atômica de um elemento químico, né? Devido à existência de isótopos, a massa atômica de um elemento químico deve ser expressa pela média ponderada das massas atômicas de todos os seus isótopos. Então, por exemplo, digamos que o elemento químico tenha 3 isótopos. Então, chamamos A1 do primeiro, A2 do segundo, e aí, A1 vezes o percentual que existe na natureza, mais A2 vezes o percentual, mais a N vezes o percentual e dividido por 100. Aí você teria a média atômica a massa atômica daquele elemento químico, quer dizer, a massa atômica de cada isótopo, onde o percentual é a mudança de cada isótopo na natureza. E com relação à massa molecular, é a soma das massas atômicas que constitui a molécula de uma substância. A massa molecular nada mais é do que a soma de todas as massas atômicas do composto. Isso mesmo. A massa molecular das substâncias, geralmente, quando se tratar de uma molécula, eu vou abordar o minúsculo, que indica a massa da molécula daquela substância. Com relação à quantidade de matéria, que nós trabalhamos em mol e a constante de Avogadro, então, o que nós sabemos? A quantidade de matéria, assim como os ovos, são contados por dúzia, né? Átomos são contados em mol, quer dizer, nós sabemos que um mol de qualquer substância, ela corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esta é a constante de Avogadro. E assim sendo, para a quantidade de matéria, permite determinar a quantidade de espécies químicas, seja em átomos, seja em íons, moléculas e nêutrons, né? E elétrons.
Lembrando que a grandeza é quantidade de matéria, a unidade é mol e o símbolo também é mol. Por quê? Porque mol é a quantidade de matéria do sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono, ou seja, 12 gramas de carbono, né, do isótopo 12 do carbono. E aí, em quilograma, 0,012 quilogramas. Para isso, a constante de Avogadro, para estimar a dimensão do átomo e compreender a sua contribuição para a estrutura da matéria, é importante determinar as quantidades, quer dizer, as entidades átomos, moléculas, íons ou outras espécies que correspondem exatamente a um mol. Para isso, a constante de Avogadro tem seu valor determinado experimentalmente e o mais preciso é 6,0221479 vezes 10 a 23, que aí nós trabalhamos mais diretamente com 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que podem ser em átomos, moléculas e etc. Na aula 41, nós vimos massa molar e volume molar, tá certo? Para isso, massa molar é a massa que contém um mol, isto é, em 6,02 vezes 10 a 23 entidades, desde que não é um U minúsculo, como era em massa molecular, mas por se tratar de mol, a massa que existe no mol, nós denominamos de grama por mol, tá bom? Exemplo, o mercúrio tem massa atômica 200 unidades. 200 unidades de massa atômica, né, do isótopo do carbono. Mas quando eu tiver um mol de mercúrio, eu terei 6,02 vezes 10 átomos de mercúrio, que corresponde a 200 gramas, ou seja, 200 gramas por mol. Então, exatamente o que a gente, né, expressa, não mais em unidades, mas de massa atômica, em unidade, né, do isótopo 12 do carbono, mas se o mol corresponde a 200 gramas, a massa molar, 200 gramas por mol, tá bom? Já a volume molar, determina-se a condição de temperatura e pressão, né? E aí o volume ocupado por um mol de molécula desse gás é o que nós chamamos de volume molar. E assim sendo, nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão é de, né, 101,325 Pascal, o que equivale a um ATM, e a temperatura padrão é de 273,15 Kelvin. Quer dizer, um ATM 273,15 Kelvin é o que identifica as condições normais de temperatura e pressão. E nessas condições, o volume ocupado por um mol de gás nessas é correspondente a 22,4 litros, tá certo? Então, lembrando que isto na temperatura, ao nível do mar, pressão ATM, temperatura 273 Kelvin, que seria o 0 grau, aí 0 grau Celsius, nós teríamos o que denominamos condições normal de temperatura e pressão. Para quê? A partir dali, qualquer que seja o gás nesta condição, está ocupando um volume de 22,4 litros em cada mol do gás, tá bom? Então, nos enunciados que você, por exemplo, for encontrar para resolver algumas questões, lembre-se de que só será 22,4 litros que existe em um mol de qualquer gás, desde que esse gás esteja nas CNTP, ok? Para você, meu caro aluno, desejamos sucesso nessa avaliação e boa sorte. Esperaremos vocês, então, no segundo ano do ensino médio, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e pelo aprendizado que vocês obtiveram ao longo das nossas aulas através da mediação tecnológica. Boa sorte para você.